Olá, tudo bem? Eu sou Márcia Pauterro, professora e farmacêutica, e o tema de hoje é a questão do placebo e o uso dele nas pesquisas em seres humanos. Então, vamos lá? Bom, então, a questão aqui neste vídeo é saber dos limites para o uso do placebo nas pesquisas. Então, sobre o que você vai ver neste vídeo? O placebo, o que ele é e para que ele serve, alguns experimentos abusivos em seres humanos que já aconteceram no passado, e algumas diretrizes éticas para pesquisa em seres humanos, como o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki, que são documentos internacionais, e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012. Eu vou te contar algumas coisas que a indústria farmacêutica não diz, como você pode se informar para saber mais sobre esse assunto e, finalmente, como denunciar pesquisas antiéticas. Então, vamos lá? Em primeiro lugar, o que é o placebo? Ele se assemelha ao medicamento, mas ele não contém um ingrediente ativo, chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo. Na verdade, ele tem que ter uma aparência idêntica ao medicamento real, mas ele é composto de substâncias inativas, como, por exemplo, uma pílula de farinha. Então, apesar de não conter o IFA, algumas pessoas vão tomar aquilo e só por elas acreditarem que aquilo é um medicamento, elas vão se sentir melhor. Outras vão ter o efeito justamente inverso, por achar que é um medicamento, elas já vão estar apresentando aí uma série de efeitos colaterais indesejados. O uso do placebo nas pesquisas é uma forma pela qual os pesquisadores recorrem para testar alguns medicamentos novos. Então, eles fazem isso em tratamentos, em estudos comparativos, né? Então, eles podem testar o novo medicamento contra um placebo. O resultado desejado é que o produto teste deve apresentar resultados melhores do que o placebo. Eticamente justificado, isso é questionável, porque você deve impedir que seres humanos sejam usados como cobaias. Então, quando que é eticamente adequado você usar um placebo? Submeter um grupo de pessoas com uma doença ao uso de um medicamento que, na verdade, não vai fazer efeito terapêutico nenhum. Então, vamos ver quais são os limites, quais são os nortes para que a pesquisa seja realizada com ética. O primeiro código, estabelecendo diretrizes éticas reconhecido internacionalmente, é o Código de Nuremberg, de 1947. Ele teve como objetivo principal julgar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas durante a guerra, que utilizaram, na verdade, prisioneiros de guerra em nome da ciência, né, uma falsa justificativa para cometer aí vários abusos e atrocidades. Então, ela foi a primeira diretriz ética internacionalmente reconhecida. Estabelecia alguns limites importantes para a pesquisa em seres humanos. Em primeiro lugar, que ela deve ser realizada somente mediante consentimento, ou seja, o participante ele tem que fazer uma livre escolha se ele quer participar ou não. Ela deve trazer benefícios concretos para quem está participando, e o conhecimento que você vai obter através daquela pesquisa tem que ser justificado, que você não poderia chegar naquele conhecimento, obter aquelas conclusões sem usar pessoas, para que elas realmente não sejam usadas simplesmente como cobaias. E o risco, obviamente, tem que ser aceitável e tem que ser minimizado sempre que possível, para que as pessoas não sejam expostas a riscos maiores do que a própria doença que elas já possuem. Infelizmente, esse código ele teve pouca cobertura da imprensa, e os pesquisadores norte-americanos acreditavam que isso só se aplicava ao nazismo. Então, eles continuaram lá realizando as suas pesquisas. E um artigo de Henry Bicker, nos anos 60, chamou uma atenção para os pesquisadores norte-americanos, que eles estavam cometendo muitos abusos. Ele recolheu aí 22 relatos de estudos ocorridos entre 1960 e 1970, apontando pesquisas conduzidas em hospitais de caridade, orfanatos, asilos, presídios, ou seja, com públicos quase tão vulneráveis quanto aqueles prisioneiros de guerra, que não tinham pleno poder de decisão, que estavam ali numa situação de confinamento, de coação. E ele questionava bastante a validade do consentimento dessas pessoas vulneráveis, se é que elas deram o seu consentimento, será que elas foram realmente convidadas? A imoralidade, então, ela não é algo exclusivo dos médicos nazistas, né? O sucesso do artigo de Henry Bicker foi justamente dar esse tapa na cara dos pesquisadores norte-americanos. Opa, a gente também não está sendo tão ético assim. Um caso que chamou muita atenção, que trouxe muita comoção social, foi o caso Tuskegee. Nesse estudo, negros do Alabama, eles participaram de uma pesquisa realizada pelo próprio Serviço de Saúde Pública norte-americano. Então, o próprio governo que estava
fazendo essa pesquisa, e ela durou 40 anos, foi de 1932 a 1972, ela só foi interrompida por conta de denúncias. O objetivo era conhecer a história natural da sífilis, ou seja, uma doença sexualmente transmissível, que pode ser muito grave e degenerativa, levar as pessoas até a morte, e as pessoas eram convidadas simplesmente para serem observadas, elas não estavam recebendo tratamento algum, elas foram deixadas sem tratamento. Isso continuou mesmo depois que a penicilina passou a ser utilizada em larga escala, lá para o final dos anos 40, início da década de 70, mesmo assim o estudo foi tocando bala e elas sem tratamento nenhum, uma penicilina que já tinha eficácia comprovada contra essa doença, tá? Então, eles continuaram ali sem receber tratamento algum. A Declaração de Helsinki, então, é um documento que veio tentar normatizar isso, trazer essa realidade para os médicos. É uma declaração da Associação Médica Mundial, ela foi redigida nessa cidade de Helsinki, por isso que ela ficou com esse nome, e ela é de 1964. Ela vinha dar um direcionamento para os pesquisadores médicos, ela se tornou um guia obrigatório para os pesquisadores de todas as áreas da saúde, né, uma referência, pensando então em salvaguardar a saúde das pessoas, não importa se elas são sujeitos de pesquisa ou se elas são pacientes, elas têm que ter sempre a sua saúde preservada acima de tudo, nunca colocar a ciência acima das pessoas, tá? E ela foi sofrendo modificações ao longo dos anos, né? A primeira versão é de 64, depois ela foi revisada em 75, 83, 89, 96, 2000, 2002. Em 2004, a gente teve uma nota de esclarecimento, depois ela foi revisada em 2008 e a última versão é de 2013. E agora, nesse momento, a gente está passando por um novo processo de revisão, estão fazendo reuniões regionais em vários países, né? Inclusive, essa revisão de 2013 a 2024, ela tem uma grande polêmica em relação ao artigo 33. Espera lá que eu já vou te contar o que é esse artigo 33. Então, na versão atual, a gente tem o seguinte, que vai falar justamente sobre a questão de placebo. Olha só, os benefícios, os riscos, os ônus e a efetividade de uma nova intervenção, eles devem ser testados contra aquelas das melhores intervenções comprovadas, exceto nas seguintes circunstâncias. Então, ele admite que em algumas situações não se utilize o melhor tratamento disponível, né? Quando não existe uma intervenção comprovada, o uso de placebo ou não intervenção é aceitável. Até aí tudo bem. Se é uma doença que realmente não tem nenhum tratamento eficaz, faz sentido você testar a nova droga contra o não tratamento. Agora, essa outra opção nos deixa muito preocupados. Ele fala que quando por razões metodológicas convincentes e cientificamente sólidas, o que é convincente e cientificamente sólido, né? Isso tudo é muito vago. O uso de qualquer intervenção menos efetiva que a melhor comprovada, então você já sabe que é menos efetiva, mas mesmo assim você vai usar. O uso do placebo ou não intervenção é necessário para determinar a eficácia e segurança de uma intervenção, mas que eficácia e segurança você já sabe que ela é pior do que melhor que já tem, está testando para quê? E os pacientes que receberem qualquer intervenção menos efetiva que a melhor comprovada, placebo ou não intervenção, não estarão sujeitos a riscos adicionais de danos graves. Então, se o dano for pequeno, tudo bem. Mas o que é pequeno e grave? Para mim, uma determinada coisa pode ser grave, para o pesquisador talvez não seja. Isso é muito subjetivo. Ou irreversíveis. Então, se não for irreversível, né, deixar uma sequela, tudo bem? Não tem cabimento, né? Então, eles falam isso. E, para completar, ele ainda diz, extremo cuidado deve ser tomado para evitar abuso dessa opção. Que extremo cuidado? Cuidado com o quê? Para a pesquisa sair direitinho ou para o paciente não sofrer danos? O que é esse cuidado, né? Tudo isso é muito vago, né? Isso não alivia em nada, né? É mais ou menos aquela história da mãe que fala para o filho quando sai à noite, toma cuidado, hein? Nossa, se falasse isso, o filho não ia tomar cuidado nenhum, né? Não alivia em nada a situação, né? Bom, eu tive a oportunidade de participar desse encontro regional que foi realizado aqui na América Latina, justamente para discutir esse artigo 33. Foram 2 dias de discussão em cima disso.
foi realizado aqui em São Paulo, na Associação Médica Paulista, e eu estava lá como representante do Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo. E quando eu tive a oportunidade de falar o que eu achava sobre esse placebo, eu me manifestei, né, totalmente contra essa segunda opção, né? Se tem tratamento, não tem cabimento usar placebo, né? Ele é eticamente inaceitável, né? Eu, como uma representante de um CEP, que faz parte de uma Secretaria de Saúde, que presta serviços do SUS, é, Espera aí, a saúde ela é um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal. Como é que eu vou deixar de tratar uma pessoa que tem uma doença, sabendo que tem tratamento para aquilo, vou dar um placebo para ela? Não tem nenhum princípio ético que eu possa usar para embasar isso. A não maleficência, que é o primeiro princípio básico da medicina, da área da saúde, é não causar dano. Você não pode piorar a situação do paciente que já está doente e sofrendo. Você tem que proteger os pacientes. Deixar de tratar é aumentar a chance de dano daquilo que poderia ser prevenido. A beneficência, então, nem se fala. Você não está contribuindo para melhorar a saúde daquela pessoa. E não é certo você simplesmente usar as pessoas a serviço da ciência. É a ciência que tem que trabalhar a serviço da vida. Justiça, você não está combatendo as desigualdades de acesso, muito pelo contrário, né? Você precisa priorizar quem precisa mais de recursos e fornecer esses medicamentos para ela, né? A assistência farmacêutica, ela faz parte do direito à saúde, receber os tratamentos necessários. Autonomia, o direito de decidir com base em informação adequada. Será que a pessoa que está sendo convidada, ela sabe o risco que ela está correndo de entrar no estudo comparativo, que ela vai poder receber o remédio ou não receber nada? Ela sabe? É uma escolha consciente mesmo? Então, para que você vai pesquisar produtos piores do que o melhor que a ciência já conquistou até agora? Não faz sentido. Isso é criar um duplo standard, um duplo padrão de pesquisas. Pesquisas que, com certeza, elas não iam ser aprovadas e desenvolvidas no primeiro mundo. Elas são voltadas aos países periféricos. Ah, já que aqui não tem o melhor tratamento disponível, porque é muito caro, é inviável, vamos oferecer para eles uma droga de segunda categoria e vamos testar isso contra um placebo, porque a gente sabe que contra a melhor droga ele já não vai funcionar mesmo, ele já não é tão bom assim. O surgimento, então, de uma medicina de segunda classe só vai reforçar a desigualdade e a vulnerabilidade social. E o que é, então, essa vulnerabilidade que eu estou aí batendo nessa tecla há algum tempo? Vulnerável é toda pessoa que se encontra menos apta a se proteger. Ela tem mais risco de ser ferida, de ser prejudicada. E não se aplica só a pessoas com capacidade física ou mental comprometida. Ela se aplica também àquelas comunidades que já são socialmente desfavorecidas pela sua pobreza, pela sua falta de instrução, de condição de vida digna, né? E novos escândalos vêm sendo publicados, tá? Isso não acabou lá nos anos 70. Nós temos um relato da Marcia Engel, de 97, que é a primeira mulher editora-chefe do New England Journal of Medicine, aquele mesmo que o Henry Bicker publicou lá o artigo no final dos anos 60, 70. Veja só, desde 1812, nenhuma mulher tinha ocupado a cadeira de editora-chefe, e a Marcia Engel chegou lá chegando. Ela fez uma denúncia de um estudo antiético com mulheres grávidas soropositivas, que foi realizado com mulheres da África e da Tailândia. Foi feito o uso do placebo nessas mulheres, quando já se sabia que o AZT ele poderia evitar o HIV, evitar a transmissão da mãe para o bebê. Então, o AZT já era usado em larga escala. Por que essas mulheres receberam placebo? Então, as populações vulneráveis, elas têm que ser protegidas, tá? Você não está fazendo nenhuma caridade de realizar uma pesquisa lá e receber e fornecer para essas mulheres, metade delas, o tratamento e a outra metade sem receber nada. Isso não é caridade, isso é exploração. Então, o que a indústria farmacêutica não diz para você? É que, na verdade, as grandes companhias, elas investem 2 vezes mais em marketing do que em pesquisa e desenvolvimento. Então, o medicamento é caro por conta da pesquisa? Mas ele não precisava ser tão caro. Eles gastam muito mais em propaganda. O laboratório farmacêutico, de modo geral, são empresas que estão entre as mais lucrativas do mundo. Isso não é porque eles fazem caridade ou porque eles estão preocupados em melhorar a saúde das pessoas. É porque eles estão preocupados em ganhar dinheiro.
O levantamento realizado por Márcia Engel no site do FDA, que equivale à Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, mostrou que 80%, muito mais da metade, né, quase tudo, dos medicamentos recém-aprovados entre os anos 2000 e 2008 foram considerados pouco prováveis de proporcionar vantagens em relação àqueles que já estavam disponíveis no mercado. Então, eram medicamentos do tipo Me Too, eu também. A maioria dos lançamentos é só uma variaçãozinha do que já existia no mercado, só para garantir uma patente, um espaço de mercado, para garantir um lucro elevado. Então, o interesse não é a saúde, é o dinheiro. Para você entender um pouco melhor essa questão, eu recomendo para você um filme baseado em fatos reais, tá? A história é fictícia, mas na realidade acontecem coisas assim, como você pode perceber. É um filme norte-americano de 2005 chamado O Jardineiro Fiel. Nesse filme, dirigido por Fernando Meirelles, um diplomata de carreira é um jardineiro amador. Ele sai em busca dos responsáveis pelo brutal assassinato da sua mulher. E, na medida que o filme se desenrola, ele descobre que ela era uma ativista, que ela poderia ter descoberto uma grande conspiração das indústrias farmacêuticas que estariam usando os cidadãos africanos como cobaias. Se você tiver dúvidas sobre a pesquisa, aqui no Brasil você pode procurar o Fale Fácil com a Conep, que é um telefone, uma linha direta para o cidadão. Tem também um e-mail de denúncias e você também pode procurar as pesquisas aprovadas pelos comitês de ética em pesquisa na plataforma Brasil. Toda pesquisa realizada em seres humanos, ela tem que ser passada por uma análise ética de um comitê de ética em pesquisa. Então, ela tem que estar na plataforma Brasil, tá? Então, você pode acessar essa plataforma. Existe uma área está indicada ali com a seta vermelha de informações ao participante de pesquisa e verificar lá os dados dessa pesquisa. O placebo, nas pesquisas no Brasil, de acordo com a resolução 466 de 2012, o uso de placebo, ele só é permitido quando não existir tratamento reconhecido pela ciência, tá? Em outras situações, a gente não permite. Por isso que o Brasil não é signatário mais da Declaração de Helsinki desde 2008, que houve essa flexibilização do placebo para outras situações que a gente não admite no nosso meio. Impor limites éticos, ao contrário do que muita gente tenta falar mal para caramba dos comitês de ética e pesquisa, não é burocratizar e não é uma forma de dificultar o acesso ao medicamento. O acesso a tratamentos ele deve ser garantido por meio de políticas públicas e não de pesquisas, porque são as políticas públicas que vão garantir ao cidadão brasileiro o acesso a medicamentos seguros e eficazes que já são reconhecidos pela ciência. A ciência tem que evoluir, sim, as pesquisas têm que ser feitas e sempre existirão alguns riscos. Por isso que o estudo tem que ser realizado em condições controladas e os riscos minimizados. Não é garantir o acesso da população através de uma pesquisa como se a indústria estivesse fazendo caridade com isso, que a gente viu que já não é caridade, né? Então, cuidado quando a gente falar que participar, exigir uma aprovação ética de um estudo, é burocratizar, é dificultar. Veja quem é que está dizendo isso, qual que é o interesse dessa pessoa. É pela saúde ou é pelo lucro? Aqui tem algumas fontes de pesquisa, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, né, que é super polêmico, não dá para esgotar aqui no vídeo. Então, eu recomendo que você acesse, eu vou deixar esses links também na nossa descrição. Não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para continuar nos apoiando na produção de vídeos sobre ética, saúde, cidadania e bem-estar. Aqui tem um pouco do meu currículo, eu te agradeço. Eu peço para que você possa me seguir nas redes sociais, me seguir aqui no nosso canal, para que a gente continue trazendo aí novidades para você. Deixa aqui seus comentários, traga sugestões de novos vídeos, para que a gente possa fazer um trabalho de divulgação aí cada vez melhor. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.